Olá, seja muito bem-vindo em mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. Hoje, nossa entrevistada foi a juíza mais jovem do Brasil na época. Só para vocês imaginarem, aos 23 anos ela passou no concurso da magistratura e aos 24 anos assumiu. Tão jovem não a impediu de quebrar muitos paradigmas. Ficou mais de 30 anos à frente da infância e juventude. É com muito prazer que recebo hoje a juíza aposentada, doutora Patrícia Neves. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, doutora Carla. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Um programa tão interessante, né? Que a gente pode falar um pouco do que é a nossa vida realmente, que as pessoas imaginam tão diferente, né? A ideia é exatamente quebrar paradigmas de que o mundo jurídico é aquele glamour. Não é verdade? Todo mundo acha que, sobretudo, os magistrados estão acima, estão sempre num mundo cada vez mais glamuroso que a gente vê em filmes e séries, né? E, na verdade, a gente passa muito perrengue, não é verdade? E principalmente, assim, essa geração, todas as nossas gerações passam, porque a gente lida diretamente com a vida das pessoas. Né? Eu costumo dizer que é uma profissão muito difícil, porque você define o destino das pessoas, você mexe com o patrimônio, a liberdade das pessoas e tudo. E foi interessante porque, por mais que você se prepare, né, teoricamente, no meu caso, eu tinha muita vivência de fórum, porque a minha família toda é jurídica. Né? Meu pai era advogado no Brasil, meu tio desembargador, meu irmão é juiz, meu único irmão. Uma família primo, juiz, primos advogados. Então, assim, é uma família... Eu cresci dentro de um fórum. Mas essa experiência de me tornar mais nova naquele período, né? Foi aquele período da mudança constitucional, que eu entrei em 90. Eu comecei a fazer concurso no meados de 88. E aí, quando eu entrei, houve aquela mudança constitucional, porque antes a idade mínima para ser juiz era 28 anos. Isso. Então, como eu já tinha o tempo de formada, porque assim, eu fui meio precoce, né? Eu fui alfabetizada por minha mãe aos 3, com 16 eu entrei na faculdade, com 20 eu estava formada. Então, assim, eu fui meio... Então, eu já tinha o tempo de formada do tempo de prática jurídica que era exigido. E aí eu fiz. Vou fazer. Trabalhava no Poder Judiciário, falei, eu vou fazer. E foi engraçado que, quando eu passei, eu voltei para casa com meu pai, que é advogado, ainda era advogado antigo aqui no estado, conhecido, e ele virou para mim e falou, e aí, você vai tomar posse? Foi quando caiu a ficha, eu falei, gente, eu vou deixar de ser tudo que eu fui a vida inteira, e agora eu vou ser a pessoa que vai decidir a vida dos outros, que é determinado que você tem que ter um comportamento exigido pelo Tribunal de Justiça e tal. O início foi difícil, né? Porque, além das vestes talares que nós conhecemos, a gente não pode entrar num fórum de biquíni, de short, de camiseta. O fórum é um local formal. As pessoas têm que entender... porque isso é cafona. Não, as pessoas têm que entender que elas saem da rua e elas vão entrar num prédio onde elas se submeteram o destino delas a alguém, ao Estado juiz. Vai decidir a vida dela. Não pode ser um ambiente de boteco, de bar. Claro. Tem que ter formalidades, rituais, porque o ser humano acredita nisso. Claro. Né? Por exemplo, aqueles que não são ateus, que vão às suas igrejas, não importa a denominação religiosa, existem os rituais, que é isso. E os protocolos, né, que devem ser observados. É a simbologia que nos toca, que nos faz entender que nós estamos num ambiente diferente da nossa casa, do sofá da nossa sala. Né? Mas aí de mim foi exigido, eu não podia usar roupa nenhuma, calça jeans e tal. Não podia vestir calça jeans? Nunca vesti. Só em Vila Velha, quando eu retornei, que a minha cidade usava só os finais de semana, não ia à praia aqui, mesmo já sendo juíza antiga, mas bem mais velha, quando eu voltei para a capital, nunca fui, raramente. Família da minha mãe do Rio, ia à praia no Rio de Janeiro, eu não tinha muita vida noturna, porque eu fui treinada para isso, porque você imagina a responsabilidade. Sim. Do meu comportamento dependeria a entrada de outras mulheres novas e solteiras no judiciário. Nossa. Então, acho que eu até me saí bem, porque entrou um monte depois. Né? Quando eu entrei, sem dúvida. Quando eu entrei, nós éramos 11. Então, hoje, nós somos as juízas são quase a metade da magistratura do Brasil já. É? Mais ou menos isso, já 48%, por aí. E eu me lembro com certeza você saiu muito bem. E eu chegava nos lugares, eu ia trabalhar como juíza, eu tinha de idade o que a maioria dos funcionários tinha de tempo de profissão. Tempo de serviço, não.
E eu tinha que trabalhar de forma que eu tivesse que me impor, mas que eu não maltratasse ninguém e não fosse arrogante. Por quê? Porque eles teriam muito a me ensinar. Eu acho que é isso que quem está entrando tem que entender. A gente tem muito a aprender com as pessoas que já estão, né, trilhando o caminho, não importa em qual profissão jurídica. A humildade. Né? As pessoas têm que entender que esse calçamento vem sendo feito por alguém por centenas de anos. E que a gente vai aprender. Quer dizer, existem os momentos em que eu ia dizer, não, o meu jeito de despachar, de sentenciar é esse. Mas eu podia ouvir a opinião deles, que já tinham trabalhado para tantos outros grandes magistrados do Estado, que eram meus ídolos, na verdade, foram meus professores. E eu lembro que num sábado eu estava trabalhando, porque, olha, gente, é trabalho braçal magistratura, tá? Ele é intelectual, mas é braçal. Principalmente processo físico. E não tem sábado, não tem domingo também, não, né? Não, primeiro porque nós não temos sábado e domingo. Nós somos juízes 24 horas por dia e podemos ser acionados a qualquer momento. Já quantas vezes eu estava em férias e as minhas férias foram interrompidas. É mesmo? Para voltar a trabalhar, porque às vezes você não tem um colega que possa, ficou doente, como o período da pandemia agora. Então, um juiz vai para vários lugares ao mesmo tempo. Mas você carregava aquele monte de processo, você vai se acostumando a carregar aquele monte de processo, a despachar aquele monte de processo. Então, é trabalho braçal, não tem mágica. Né? Você vai ter que ler aquilo ali, porque você tem que ler para decidir a vida dos outros, como o advogado tem que ler para fazer requerimento, para lutar pela vida dos outros, né? O promotor também, o defensor, para eu poder despachar e tal. Então, você fica praticamente 24 horas fazendo aquilo ali, você não cuida muito. E período eleitoral, é costume que a gente não retornasse para casa. Eu sou da época das urnas, dos boletins de urna, tudo manual, contagem manual e tal. E eu estava num determinado município e o escrivão eu tinha 24 anos, ele tinha 40 de fórum. Os avós dele foram, os pais dele foi escrivão, né? Porque o cartório tinha sido particular há muito tempo. E eu lembro que eu cheguei ao fórum sábado, tipo 7 horas da manhã, para trabalhar, que tinha muito processo acumulado, eram 2 varas, o colega estava de férias, eu estava respondendo pelas 2, e cheguei de calça jeans. E ele, naquela época, quando o juiz chegava no fórum, os funcionários ficavam sabendo, já tinha funcionário esperando por nós. Se a gente trabalhasse 24 horas, ficava a gente 24 horas conosco. Ele me olhou de cima e baixo e falou, a senhora volte em casa, por favor? Eu falei, mas o que houve? A senhora está de calça jeans. Eu falei, mas hoje é sábado, ninguém vai me ver. Ele falou, é sábado para a senhora, para a população não. A senhora é a juíza qualquer dia da semana, qualquer hora do dia. Não. E juiz não anda de calça jeans. Eu olhei para ele e falei, você tem razão. Voltei em casa, botei a roupa de juíza, um terninho, um salto alto e fui trabalhar, né? Não para sentar no chão, para mexer em processo, você vai. Então, o que parece... É angustiante também. A gente começou uma geração... A senhora também deve, que os fóruns eram muito ruins, não existia orçamento. Tinha a vaquinha para o café, né? Uma semana era do juiz, outra do promotor, outra do advogado, todo mundo fazia vaquinha para pagar café, para pagar açúcar, né? As coisas assim foram se profissionalizando ao longo dos anos. Sim, sem dúvida. Mas eu sou de uma geração em que isso não existia, né? Às vezes não existia nem telefone no fórum. Não, é verdade, uma dificuldade para falar às vezes com o fórum. Não tinha fax, a gente não tinha computador, né? A Polícia Militar de Minas tinha computador dentro das viaturas e a gente não tinha computador. Então, para receber fax, por exemplo, período eleitoral, você recebia fax por bancos grandes. O gerente recebia e levava para você, né? Mas as pessoas não sabiam muito como lidar com uma mulher nova, sabe? Você tem que ter uma postura diferente, um olhar diferente, porque você vai lidar com policiais, que é um mundo que eu entrei, foi um mundo muito masculino. Ah, imagino, lógico. O mundo jurídico era um mundo muito masculino. E muito nova, solteira, né? Não, eu sou da época que mulher não podia entrar de calça comprida no salão do pleno, né? Foi a doutora Rafaela Damasio que mudou isso, que fez essa... Eu só podia entrar no fórum de saia. Né? E ainda assim tinha a altura da saia, né? Sim, a saia geralmente é abaixo do joelho e tal, é a forma como... Então, assim, é uma geração diferente, né? A gente teve referências femininas que nos ajudaram também do mundo jurídico a mudar isso tudo. Mas a gente tem muito caso engraçado, né? As pessoas não sabiam como lidar com a juíza. E aí os termos que chamam, às vezes as pessoas perguntam pra gente, você é doutor, você fez doutorado? Não, esse termo doutor, para nós do mundo jurídico, vem da lei, né? Doutor ou excelente
excelência, vem da lei. E o juiz tem o meritíssimo, né? Exato. E eu lembro que na criminal, eu entrando um mês de magistratura, eu fui fazer uma audiência em que eram ambas prostitutas, tinham se agredido fisicamente e tal. E o juiz não pode rir. Ou não podia. Você tinha que manter a sua autoridade. Sim. Né? Então, a gente não podia rir. Aí entrou uma moça muito bonita, ela deve ter treinado muito no presídio feminino para se dirigir a uma juíza ou a um juiz, né? E foi muito engraçado, porque eu estava trabalhando com um promotor muito antigo, que também me ajudou muito na carreira. Ela entra na sala de audiência, vira para mim e fala assim: boa tarde, meretríssima. Aí eu comecei a rir. Assim, eu não sabia se eu podia gargalhar, se eu não podia. A única coisa que eu pude dizer para ela, foi: olha, agradeço sua tentativa, a gente não é colega de profissão. Minha colega. Vamos fazer um interrogatório com tranquilidade. Então, tudo era muito engraçado. A reação das pessoas era muito normal. Eu cheguei a uma comarca do interior também. Eu era muito nova e a promotora também muito nova e solteira. Pôde entrar na magistratura, pôde entrar no Ministério Público. A Defensoria ainda não tinha concurso à época. Os advogados eram contratados pela Defensoria, geralmente eram muito antigos, tomavam conta da gente. A gente era mascote das polícias, todo mundo tomava conta, a cidade tomava conta da gente, né? E aí foi engraçado, porque teve um dia, ficava um policial militar, fardado, sentado entre o gabinete da juíza e da promotora, porque naquela época também não existia sistema de segurança. Então, municípios onde tinha muito homicídio, a gente era guardado pessoalmente pelos policiais, né? E aí foi chegando o final do expediente, eu vi o policial, ele tinha um jeito muito engraçado, muito cínico, conheço até hoje, continua meu amigo até hoje, depois de 31 anos. E ele chegou e falou: doutora, começaram as suas visitas agora. Falei: visita? Mas que visita? Eu não marquei nada com ninguém, não tem nada agendado, apesar de eu nunca ter ligado de agendar. Como éramos eu e a promotora novas e solteiras, doutora Carla, onde a gente chegasse, tinha fila de pais para apresentar os filhos para casar com a gente. Sério? A gente tinha que ficar sentada. Tinha assim uma agenda de visitas para casamento. Não, imagina o que era no imaginário popular você ser pretendente de uma juíza ou de uma promotora. Né? E a gente tinha que ficar séria, a gente não podia rir, tinha que ser gentil com as pessoas, né? E muita vontade de rir. Depois a gente se encontrava, que a gente morava em pousada, em pensão de viajante, não tinha hotel, né? E a gente se encontrava, a gente ria, mas também não podia rir muito para as pessoas não perceberem que a gente estava rindo delas. Claro. E algumas coisas são muito interessantes, até por aprender, como a gente tem os vestimentos que são exigidos da gente, né? E as pessoas acham que a gente compra roupa todo dia, então eu estou brincando. Essa roupa aqui eu tenho mais de quase 30 anos. Eu adoro, é preferida, eu tenho, né? Eu só cuido bem das minhas roupas, né? Mas aí me alertaram por uma coisa que eu não tinha imaginado quando eu fui para o interior, porque aqui na capital era diferente, né? Então, eu no interior falaram assim: doutora, não usa roupa muito boa, não usa joia, assim, muita joia. Eu nunca fui de usar muita joia, não tenho, assim, esse... Não usa muito perfume francês. Falei: por quê? Falei: porque a senhora vai ofender as mulheres do interior que andam de sandália havaiana. E eu nunca tinha me dado conta disso. Então, assim, a gente... tudo na sua vida tem que ser muito... tudo tinha que ser muito medido, até para você não ser ofensivo com as pessoas que estavam ali. E aí, aqui em Vila Velha, por exemplo, eu comecei como substituta aqui. Eu era adjunta, eram 8 juízes em Vila Velha, eu era adjunta dos 8, porque foi período eleitoral e eles todos eram juízes eleitorais. Vila Velha era o maior município eleitoral do Estado e politicamente complicado. Todos os candidatos a governador vinham daqui, de senador, era bem complicado politicamente. E eu, moradora aqui da Praia da Costa, desde adolescente, era minha praia, eu vivia na praia, né, antes de virar juíza. E aí foi muito engraçado que um dia eu estava na praia, foi uma época de verão em que os policiais trabalhavam com aquela... fardamento deles era um short e uma camiseta para eles andarem na areia da praia. E era um sábado, eu estava deitada lá na praia, junto com meus amigos, que eu tinha sido criada, e de repente eu vejo uma sombra assim na minha frente, ouço um barulho. Eu olho para cima, eram 2 policiais batendo continência para mim, que na época eu era juíza criminal. Batendo continência, assim: bom dia, excelência. Olha, doutora, eu fiquei com tanta vergonha, que eu olhei para eles e falei assim: não, excelência. Não, juíza é minha irmã gêmea, eu não sou juíza, não. Aí, em diversas situações, eu falei isso. E aí,
corria por Vila Velha, que eu tinha uma irmã gêmea. Você tinha uma irmã gêmea? Sim, porque o que eu ia falar, gente? Eu queria a praia, pelo menos. Né? Eu não usava mais biquíni, usava maiô, mas assim, eu queria a praia, né? Então foi muito engraçado no início. E uma coisa muito engraçada, eu fui funcionária do Poder Judiciário, fui funcionária do Tribunal. Eu trabalhei no Poder Judiciário há 36 anos. Nossa! Né? Fui juíza há 31, mas eu 36 anos no Poder Judiciário. E quando terminava o expediente, na sexta-feira, Fórum Antigo, tem aquele onde hoje é o Fórum Criminal de Vitória, tem aqueles 2 bares antigos na frente que a gente ia. Uhum. Eu nunca bebi, mas o pessoal ficava bebendo, era o nosso happy hour. E foi assim uma vida inteira, inclusive com os policiais à disposição do fórum, eles mudavam a farda e era uma grande família. A gente era padrinho de casamento, de filho, todo mundo... O tribunal era muito pequeno, eram só 15 desembargadores, Nossa, né? Só 2 funcionários em cada gabinete. Então todo mundo se conhecia. E aí eu lembro que no dia da minha posse, foi até engraçada a minha posse, porque a minha turma toda chegou atrasada, a gente quase tomou posse, porque foi um dos dias que pegou fogo na Vila Rubim. E aí a passagem para o fórum ficou fechada, para o tribunal ficou fechada. E a gente desesperado, que não sabia se ia tomar posse, mas não podia ir a pé, porque o corpo de bombeiro não deixava. Tal. Sei que conseguimos tomar posse no finalzinho do expediente. E tinha os policiais que ficavam na frente da presidência, que eu brincava, me chamava de apelido, ninguém me chamava de senhora e tal. E aí eu passei para buscar minha designação na presidência. E na hora que eu passei, sorri para eles, eles levantaram e bateram continência, falaram, boa tarde, excelência. Foram as primeiras pessoas a falar isso comigo. Eu estava com o salto muito alto, o chão era de granito. Eu lembro que na hora que eles falaram isso, doutora, eu tomei um susto tão grande que eu tomei um escorregão, eu caí sentada no chão. Você caiu assim? Eu tomei um tiro, eu falei, gente, essa excelência sou eu, né? Que era muito estranho para mim, porque nunca mais os meus amigos me trataram como me tratavam. Ai, daí em diante eu virei isso excelência. dói. É difícil. Não pensem as pessoas que é fácil você se tornar uma pessoa pública. Todo lugar que você vai, você é observado. Você passa a ser uma referência. Principalmente, por exemplo, eu fiquei 27 anos na infância em Vila Velha. Eram poucos moradores que não me conheciam em Vila Velha. Né? Então, assim, é difícil. E mais difícil quando eram amigos, porque eu fiz faculdade, por exemplo, com muitos policiais militares. Eram meus amigos. A gente saía junto da universidade para a praia junto, que de repente, por força legal, mesmo que fosse na vida cotidiana, começaram a me chamar de doutora, de excelência. É estranho, né? A magistratura foi um momento mais solitário? Ela é algo mais solitário? A magistratura é extremamente solitária. Ela é solitária por quê? Porque a senhora não pode ser minha amiga. Se eu tivesse morado na sua cidade, eu não poderia ser sua amiga e nem frequentar a sua casa. Porque eu não posso ter amigos. Né? Se eu tiver amigos, eu tenho que me dar por suspeita. Claro. Com a questão de paridade de armas, né? E no interior, então, isso se torna mais difícil, né? Assim, o interior, você é muito visado. Eu achei que na capital fosse ser diferente, mas não era. Não é? Não era diferente. Na época que não tinha o passe rápido no pedágio, eu não me lembro o nome agora para passar rápido, eu parava nas cabines. Quantas vezes eu voltei de comarcas distantes, assim, noroeste do estado e tal, que você leva 4 horas e meia e tal, termina um júri, então você está voltando para casa, está chegando 4 horas da manhã, de um sábado, e que as próprias pessoas da cabine falavam, a senhora não está chegando muito tarde, não? A senhora não está andando muito tarde na rua, não? Dirigindo sozinha muito tarde? E você é solitário, né? Porque, primeiro é o peso, né? É o peso. Porque as pessoas podem passar por todas as instituições administrativas, todas as instituições policiais, para tentar dar direito na vida. Então, eu sou consumidora, eu tenho meu órgão próprio, eu sou de uma classe, eu procuro meus direitos no meu órgão de classe e tal. Quando você chega ao judiciário, você imagina que você percorreu tudo e que aquela pessoa que está ali vai ter que dar jeito na sua vida. Né? Então, é muito comum hoje você ver em conciliação e mediação, que são técnicas que eu sugiro para a população, procurem. É melhor a gente construir um acordo para nossa vida viver melhor do que ter uma decisão judicial. Mas a grande maioria, 90%, diz assim, tá, eu fiz esse acordo aqui, mas na hora que o juiz for assinar, eu vou estar na presença dele, né? Eu vou ver o juiz, né? Então, os brasileiros acreditam muito na figura do juiz.
E você vai ter que dar a solução. No caso da infância, por exemplo, passou por um monte de órgão, por um monte de conselho, por um monte de lugar, por escola, por sociedade, por igreja. Não tem jeito, vai para o judiciário. E você nem sempre tem arcabouço legal e você tem condições econômicas ali, você tem material, retaguarda para fazer. Mas você vai ter que ser criativo, você vai ter que fazer. Porque você não pode dar empate na vida das pessoas. Exato. Né? Eu me lembro que uma vez... Você não pode falar, não vou decidir. Uma vez eu tinha sido assessora no tribunal, então eu tinha muito contato com os desembargadores à época. Um dia eu voltei do interior muito magoada, chorando, que eu falei, gente, parece que metade da população não gosta de mim. Falei com o presidente do tribunal, desembargador, eu não sei se eu quero continuar sendo juíza, porque as pessoas têm raiva de mim e tal. Ele falou, olha, eu espero que metade tenha raiva de você. Nossa! Porque se todo mundo gostar de você na cidade, é porque você está dando empate e não está fazendo sua função. Eu falei, olha, o senhor tem razão. Né? Porque o empate é um acordo, é uma mediação. E aí não é feito por nós. É feito por outros profissionais. Não somos nós que construímos esse empate, entre aspas, né? Então é solitário. É solitário porque eu não posso ter crença, eu não posso ter religião, eu não posso ter ideologia política, eu não posso ter ideologia filosófica, eu não posso ter raiva. Neutro. A imparcialidade é o mais difícil para a gente aprender. Doutor, é tão difícil que, às vezes, você ouve aquele ser humano que todo mundo quer que revanche, gostaria das ordalhas, né? O que é ordalha? Aquela coisa da Inquisição ainda, que se amarrava em 2 cavalos, desmembrava, né? Que é vingança física. E às vezes a pessoa chega na sua frente, como chegava e falava, estuprei sim, vou ficar pouco tempo presa, estupro de novo, e você não pode ter reação. Porque se você até no seu rosto você tiver reação, você está pré-julgando. Exato. Né? E aquele ser humano, ele é aquilo porque ou ele tem uma patologia ou porque ele aprendeu a ser aquilo. E o mínimo que se pode ser dado é o direito de defesa, é o direito de estar na nossa presença com a nossa imparcialidade. Então, é solitário. É solitário porque você vê as pessoas se matando geralmente na sua frente, sem motivo. Que se a criação fosse outra, os valores ainda tivessem sido reproduzidos, sem serem arbitrários, a situação seria outra. A gente percebe, né, somos 2 mulheres conversando, e eu não sou muito de bandeiras. Uma vez, grandes amigas que são feministas, que lutam pela causa da mulher no Estado, me cobraram, porque eu nunca tive a voz feminista e tal. Eu falei, mas eu não preciso ter voz feminista, eu não posso ter, porque pode ser que uma feminista um dia chegue na minha presença contra um machista e eu não vou poder ter voz. Exato. Mas a minha vida foi um ato de feminismo. Lógico, exatamente. Eu tenho um cargo de poder. A sua trajetória já. Eu tive que me fazer respeitada no mundo masculino sem ter, inclusive, a força física, se me chamassem para brigar, né? Nossa Senhora, inclusive, força já chamaram? Física. Já. Eu ando com escolta policial há muitos anos, eu tenho escolta policial há muitos anos. Então, assim, até porque fisicamente eu não conseguiria, né, reagir. Acho que isso ninguém pode discutir. A minha força como mulher é bem menor. Então, assim... isso que as pessoas não entendem. Você não pode ter nenhum tipo de bandeira, nenhum tipo de ideologia, porque eventualmente essas pessoas vão se encontrar na sua presença. Claro. E você vai ter que respeitar todos os pontos de vista. Mas uma coisa que ainda é muito doloroso para mim é ver esse sentido, assim, parece que a escravidão, sabe, não é só no Brasil, em muitos países do mundo, não deixou de existir, porque é essa coisa do coisificar o outro ser humano. É o meu filho, é a minha mulher, é o meu marido, é a minha propriedade. Né? Então, é muito duro no século XXI. Foi um dos motivos de eu querer aposentar. Falei, chega uma hora que é muita dor. Você não suporta mais tanta dor, né? Porque você adoece. Por melhor que você faça terapia, por melhor que seja o profissional, você vê chegar um monte de criança, de bebê estuprado na sua frente. Criança que ficou com deficiência mental grave, porque a síndrome da criança sacudida, aquele pai e mãe que não querem ter filho, que sacode até o cérebro se soltar dentro do crânio, e a criança vai ficar em estado vegetativo e tal. Isso a gente não vê uma vez, a gente vê todo dia, muito, né? Então, há um momento em que essa dor já não pode, você já não quer mais, e se você não precisa, você já não quer mais ficar. Mas você ouvir, né, como eu ouvi, e gravado via remoto, porque as outras audiências não ficavam gravadas, né? Uma menina, por exemplo, que teve filho com o pai dela. E a mãe chegar e dizer assim, eu servi meu pai, ela é obrigada a servir o pai dela.
é uma coisa que você fala, eu acho que eu não preciso mais, sabe? Eu já lutei muito, mas eu já não consigo mais. Porque é coisificação mesmo, né? Primeiro servir, né, fisicamente, dispor do corpo do outro. Então, se a gente pode passar alguma mensagem, né? Como eu fui juíza de menores, eu ajudei a implantar o estatuto. Não, eu fui juíza da infância quando mudou. Eu passei no concurso como juíza de menores, Código de Menores. Eu sou da turma que implantou o estatuto. Implantou o estatuto, né? E aqui, assim, de ombros com um dos grandes colegas que escreveu o estatuto, que é o doutor Moacir Rodrigues, assim, grande perda da magistratura. Se a gente pode dizer alguma coisa, filho não é propriedade. Mulher não é propriedade, marido não é propriedade. Que as pessoas repitam isso até entenderem que essa violência que a gente vê, de feminicídio, de violência contra criança e adolescente, esse índice absurdo de estupro infanto-juvenil que a gente vê, né, que de vez em quando aparece, a gente fica tão chocado naquilo ali, e a gente acha que está tão distante, mas está tão perto, e as pessoas não sabem disso. Isso vem porque ainda tem esse sentido de propriedade. Né? Sim, sem dúvida. Né? E aí você ouve histórias tenebrosas que eu prefiro não repetir. Quer dizer, o jargão que você tem é meu filho, e eu espanco se eu quiser, eu estupro se eu quiser, eu uso como quiser. É o sentido, no final é o sentido de propriedade que há entre as pessoas. Né? E assim, na verdade, assim, quando a gente olha lá o Código Civil, os pais são responsáveis pelas crianças, né? E o menor deve obediência aos seus pais, mas isso não significa, né? Existe uma linha aí, né? Isso não significa o abuso e achar que é seu como um objeto. Eu nunca fui considerada assim uma juíza muito fácil. Eu fui considerada em linha dura. Até tive que ser uma pessoa muito austera porque... Não, num ambiente como esse, imagina assim, as broncas que você dava também, né? Já deu muita bronca, né? Muito ao longo da vida. Eu tive uma comarca engraçada que eles eram muito machistas e muito racistas. Eu era mulher e o delegado era negro, muito negro. Assim, grande amigo meu. Eles falavam, eu prefiro ser preso a tomar bronca deles, entendeu? Porque as pessoas não queriam tomar bronca da gente. A gente ria dessa, né? Dentro do fórum a gente ria dessa. Mas, assim, tudo isso que você faz, com essa austeridade que você desenvolve, tudo, você não consegue deixar de sentir, né? E os pais chegavam e reclamavam da lei da palmada, por exemplo. Porque agora, com o estatuto, com a lei da palmada, eu não posso mais educar meu filho. Senhor, assim, a lei da palmada não criou crime, né? Lesão corporal já estava prevista, ameaça estava prevista, tortura estava prevista, homicídio estava previsto. É mais uma conscientização, né? Foi a questão administrativa, para ser tipo uma infração que ia ao juizado para medidas de proteção, para acompanhamento da família. Sim. E eles falavam, porque tem que corrigir batendo e tal, porque eu apanhei, tem que bater. E eu sempre ponderei com eles o seguinte, falei, os filhos não são conselho. Não são o que os pais ensinam falando, os filhos são espelho, né? O pai que grita muito, o pai que bebe muito, o filho vai ser daquele jeito, né? Não tem como, não é conselho. Ninguém segue conselho. Conselho existe para a gente descumprir escondido dos pais. Né? É muito boa a idade que a gente tem, esse é o nosso papel, nosso direito constitucional. Né? De não cumprir conselho. Constitucional. Porque ele chegava, meu filho já está quase adulto, continua enchendo meu paciência. Foi o direito constitucional dele. E o da senhora continua brigando com ele, porque o papel de mãe é esse também, né? É a única que não desiste, né, meu filho? E eu falava para os pais, veja bem, tudo bem. O senhor quer fazer, não deixou máquina, a gente pode não provar, o senhor não vai ser processado, mas ele vai crescer, vai se tornar mais forte que o senhor. E o senhor vai enfraquecer com a idade. E isso eu repito centenas de vezes em palestras que eu faço. Tudo. Se ele aprendeu que se resolve o problema agredindo, o senhor vai ser agredido. Então, uma opção do senhor. Eu, como juíza, não posso ficar 24 horas dentro da casa do senhor dizendo o seguinte... Proceda dessa forma, proceda dessa forma. É só a gente lembrar, doutora, e as pessoas estão se esquecendo, tudo que a gente faz na vida tem uma consequência. Exatamente. Tudo tem consequências. Né? Pode não ser legal, mas vai ser social. Pode ser que seja só um tabu, que não seja considerado crime, que não seja legal. Mas moralmente, na sociedade que a gente vive, não é aceito. Né? Então, as pessoas vão sofrer consequências.
E podem sofrer consequência física, né? Porque se eu agredir muito, é muito possível que aquela pessoa queira se vingar e me agrida também. E já chegaram casos assim, de filhos agredindo pais também? Nossa, mas muito, porque houve um momento em que se começou a usar. E menores. Sim, começou a usar a Lei Maria da Penha para as mães e as irmãs. Então a gente hoje aplica muita medida protetiva com relação a infratores, que são aqueles dos 2 aos 18 anos, e que de violência mesmo, dentro de casa, contra a mãe, contra uma irmã. Acontece muito. Nossa. Acontece muito. Assim, e aí você dava bronca também? Eu deixei de ser infracionar um tempo, mas sim, não, nesses casos não é nenhuma questão de bronca. Primeiro você tem que pensar na segurança das vítimas. Lógico, claro. Porque quem já foi agredido uma vez será a segunda, terceira, quarta. Lembre-se disso, população. A não ser que a pessoa faça um tratamento, que aprenda a controlar a raiva e tudo, não acreditem que um agressor vai mudar da noite para o dia, que ele não vai mais agredir a vítima dele. Você não se deve correr esse risco, não se deve chegar ao limite de se perder a vida porque se acredita nessas promessas, né? Sim, quando a briga acaba. As pessoas têm que entender... bati, mas foi só uma vez. Foi só uma vez. Não vou bater mais. Isso vai acontecer. E é tratamento. Para isso existe psicólogo, existe psiquiatra, existe assistente social. É um tratamento. É meio que uma recondução da vida para deixar de ser um agressor, né? E com relação aos avós, porque muitos dos nossos são criados pelos avós, aí você também tem o Estatuto do Idoso, né? Aí você também comunica o Ministério Público do Idoso e tal. Quer dizer, quando chega uma coisa, principalmente na área da infância, a máquina, sabe, que é startada, as pessoas não têm noção. Às vezes eu estou disputando pensão alimentícia, eu quero mais pensão do meu ex-marido. E ele não quer pagar, eu vou lá e faço uma denúncia de que ele agrediu meu filho e tal. E isso é muito comum, né? Isso vai ser investigado. E a máquina estatal, que é movida, que é cara para isso, porque você vai ter... Você vai chegar aos juizados, os comissários vão lá, o Conselho Tutelar vai ver, as polícias são obrigadas a ver também, o Ministério Público vai ver, tem que fazer levantamento, você já ouve outros casos, você vai ouvir vizinho, você vai ouvir escola, você ouve tanta gente, é uma máquina tão pesada que se move, mas que as pessoas tenham certeza, a máquina se move. Pode ser que não tenha uma resposta imediata. Existem situações que em 1 hora a gente dá a resposta. Né? A infância tem essa correndo. Não, a infância tem essa característica interessante porque você deu o princípio, meio e fim do processo. Porque como você acompanha as medidas protetivas, você vai se tornar adulto, se tornar pai, mãe, avô. Eu tenho ex-adolescentes que foram meus infratores, hoje não é mais infrator, é adolescente em conflito com a lei, que chegam lá e falam assim, estou pagando tudo que eu fiz, doutor, aí meu filho está aprontando a dessa, um monte de... Você criou uma família enorme, né? Não, eles não tem, assim, eu estava contando aqui a história. Chegou outro dia lá uma família que o menino de 6 anos não estava se comportando, a mãe foi reclamar porque o pai não dava atenção para o filho, estava ficando traumatizado e tal, e o pai não levantava a cabeça. E o promotor também muito antigo, na vara, né, 27 anos também quase, nós trabalhamos juntos 29 anos, em outros municípios também. E sua mãe falava e o menino resmungava com a gente, aí teve uma hora que eu falei, mas senhor, tem que levantar a cabeça, o senhor tem que falar para mim, o senhor tem que apresentar a sua versão, a sua história, eu preciso conhecer a sua história. Na hora que ele levantou a cabeça, assim, só olhando pra mim de cabeça meio baixa, tinha sido meu infrator anos. Mas ele me encheu a paciência. Não era infração grave, violência, não. Aquele tipo que aprontava a escola com o vizinho, aquela coisa. Aí que a geração vai... Nós estamos começando a reunir com o promotor, eu falei, fulano, é nosso neto, menino. A gente já estava em outras gerações, né? E era engraçado, porque... Você perde muitos, são mortos, né, no crime e tal, mas você ganha muitos. E é um prazer muito grande quando você passa muito tempo numa vara dessas, que as pessoas depois chegam, Sara, lembra de mim? Passei lá na sua frente, só me deu uma bronca, não sei. Pô, mas tá aí, que bom, você tá trabalhando, né, que a gente conseguiu alguma coisa. Mas, no fim de tudo, é extremamente solitário. Porque... Quando você assina seu nome ali, decidindo a vida de uma pessoa, e você, patrimônio também é sério, você tira a casa de alguém, você tira a propriedade de alguém. Sim. Liberdade, né? Exatamente saber que a progressão da pena
é muito mais rápida no Brasil e tal. Mas a sentença mais difícil para mim a vida inteira sempre foi tirar o filho de alguém. Deixa de ser um poder familiar. Tem algum caso assim inusitado, assim, que te marcou muito? Todos são. Eu não teria assim como contar alguns específicos que são muito marcantes, porque a população reconheceria. Porque tem mães que a gente fez a decisão de poder familiar de 16 filhos, de 17 filhos. Nossa. Né? Acabava de dar à luz e engravidava, e era a mesma situação, de promiscuidade, de não fazer tratamento de alguma doença sexualmente transmissível, de usar droga, de amamentar usando droga. Quer dizer, se perpetuava uma situação no tempo e no espaço ao longo da vida. E exatamente isso, são histórias que você carrega junto, né? Você acompanha, como a doutora falou, vai acompanhando junto, né? A vida. E a gente vai torcendo, né? Porque aí você consegue os profissionalizantes, os CRAS funcionam, os CRES funcionam, as unidades de saúde conseguem tratamento, conseguiu um emprego, vai ter um aluguel social de uma casa, aí vai ter recaída, vai pra rua de novo. E aí, de dar luz no meio da rua, sabe? Dos populares. Também é comum dos populares socorrerem, levarem para o hospital, de viaturas. Então, isso é muito difícil, muito até pelo uso da droga, que a gente tem que começar a parar para pensar assim, né? E pensar as doenças que essas crianças nascem. Porque ela já se torna, muitas, sabe, doutora, nascem com abstinência, porque os pais usaram droga durante a gravidez toda. Os bebês já nascem com abstinência, né? Mas não são engraçados, né? Outros são muito engraçados. Meu filho não está me obedecendo, ele não quer comer verdura. Não quer comer verdura? Comer verdura, ele já fala pra mim, legal, meu filho para juízo, quero criar mais não, viu? Porque essa porcaria não me obedece mais não. E o tempo que você leva com um processo muito complicado, né? Você também leva com as pessoas, porque você tem que sentar e conversar com as pessoas, né? E as pessoas gostam muito de conversar com os juízes, tá? Parece engraçado, mas assim, a quantidade de atendimento das partes da população é tão grande quanto dos profissionais do direito que a gente faz. Como as visitas dos pretendentes, né? Que a gente vai conversar. Depois eu fico dando a fama de brava, essa parte do dia eu fiquei livre, né? Mas assim, as pessoas vão conversar com a gente. Tem casos muito engraçados. Por exemplo, você recebe de todas as secretarias do Brasil, se encontra população, criança e população de rua, descobrem que do município de Vila Velha, onde eu estive. Então pode ser lá do estádio Rondônia, eles vão me comunicar, vão dizer que estão trazendo a criança, que a família está em situação de rua, que é de tal família e tal endereço. Então, a gente fica sabendo, é uma rede nacional muito grande e internacional. Né? É muito grande a rede da infância, que é a rede de trabalho. E aí teve um dia que foi muito engraçado, estava com os comissários, né? E era uma família enorme que estava pedindo pelas ruas aqui da Grande Vitória. E a secretária de assistência do município me comunicou, eu recebi e falei, vamos lá, faça logo a sindicância na casa, chame, tinha a família para vir, não quer a criançada toda, porque tinha um menino pequeno, pede para trazer logo a certidão de nascimento para a gente poder xerocar e colocar no processo, para iniciar o procedimento de acompanhamento. E aí, como era muito menino, mas eles levaram os filhos para a juíza. E eram 11. Isso foi uma situação assim, muito engraçada, porque a gente já viu outros acontecerem semelhantes. E aí, eu falei, então tá aqui todo mundo no corredor, são 11 filhos, vamos ver se vocês lembram o nome dos 11 filhos. Eles não lembravam muito bem. O pai começou a fazer a chamada para certidão de nascimento. Fulano, Beltrano, os meninos não respondendo. Mas o certidão, tipo isso de presença. Eram 11 filhos e tinha 12 certidões. Ele tinha um filho com outro moleque. E ele levou a certidão junto. E aí a gente ficou procurando quem era aquele. Mas na hora a gente percebeu que era outro filho, de outra mulher. Aí fica aquele fórum para, né? O juizado para. Todo aquele silêncio. E a mulher dele foi parando, já não depois de 1 minuto, só coisa de filme, pra cair a ficha. E aí eles vão em cima e começam a bater dentro do juizado, né? E a gente tem que correr pra cima, igual delegacia.
Quando a mulher chegava, descobria que tinha sido traída, doutora, o pau quebrava. Os comissários tinham que ser fortes, porque elas batiam mesmo, não tinha conversa, não. Sério? Sim. Separa. E a gente morria de rir. E tinha coisa que era muito engraçada. Eu falei, gente, vocês estão achando que eu sou especialista nisso? Que as famílias levavam, que tinham passado pelo juizado, já me conheço os funcionários, os comissários também são muito antigos, né? Tem comissário que trabalhou comigo desde que eu entrei, Vila Velha, entrou comigo, está lá até hoje, tem 7 anos. Então, quando a gente já se tornava conhecido, aí tinha traição na família. Levava no juizado para eu contar pro traído. Falava, gente, eu mereço. Não, doutora, a senhora tem que contar, senão vai dar morte. Olha, estou com umas audiências, vocês vão ter que aguardar quando terminarem as audiências, a gente senta e conta, né? Então, assim, eu falei, virei especialista, doutor, em contar. Que, olha, você foi traído, você foi traído, entendeu? Então, de tudo acontecia com a gente. De tudo. Nossa! Era muito. Mas, assim, e revela, na verdade, uma grande confiança, né? Na sua autoridade, na sua pessoa. Que trajetória maravilhosa, doutora. Estou encantada aqui. Se a gente pudesse, ficaria horas e horas aqui. Bom, quem sabe escreve um livro, João? Vamos escrever os casos da justiça, né? Ai, que beleza. Vamos, que eu gosto disso, novos projetos e tudo mais. Olha, para encerrar, a gente tem aqui umas perguntas de bate-pronto, assim, né? Então, o que vier à mente, responda, tá? Chá ou café? Café. Café, né? A turma do jurídico é sempre do café. Adoro chá no café. Nunca diga para uma juíza. Pode dizer tudo. Pode ser tudo. Pode. Até pedir que foi traído, né? Para contar que foi traído. Tribunal é? Minha casa. Minha casa. O que você gostaria de ouvir se estivesse começando hoje? Respira fundo e segue. Justiça é? Justiça é tudo. É bem e alma. O que mais te irrita no processo? Os atrasos que são causados pelas próprias partes. Rede social no direito? Pode ser útil, mas não deve ser o único caminho. Sustentação oral ou memoriais? Os dois. Às vezes o olho no olho é muito importante. Às vezes o papel explica mais. Depende do caso. Audiência virtual ou presencial? Presencial. Sempre, né? Principalmente na infância, deve ser essencial. Nunca comece a sustentação oral como? Essa é uma dica para os advogados. Gritando. Falando em voz alta. Gritando. Ninguém ouve. Muitos assim? Muitos. Ninguém ouve. O que fazer quando o advogado chega na sexta-feira às 17 horas? Um pedido. Vai analisar. Atender, né? Você tem hora para entrar, não tem hora para sair. Se não fosse juíza, seria? Médico. Médica? Médico. É. Vai voltar a frequentar mais a praia? Todo dia. Agora eu gosto, todo dia. Doutora Patrícia, foi um prazer recebê-la aqui. Foi um prazer estar aqui lembrando dos casos, foi muito bom. Que bom. Muito, muito, muito obrigada. E você, não esqueça de compartilhar, de curtir este vídeo. E se tiver alguma experiência, comenta aqui também. E até a próxima.